Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma Resiliente aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo que vocês adoram falar, que é mãe solteira. Bem, quem já acompanha meu canal há algum tempo sabe qual é o meu posicionamento sobre um homem se relacionar com uma mãe solteira. Ele não deve fazer isso, né, em nenhuma hipótese. Quando eu era solteiro, né, há 20 anos, talvez não fosse tão arriscado. Hoje nós temos todo um amparo jurídico que pode sim te prejudicar pelo fato de você estar em um relacionamento com uma mãe solteira. Então você pode tomar uma sócia afetiva, ter que pagar pensão para um filho que não é seu. Não é tão raro você sofrer uma falsa acusação, principalmente se for uma filha, né? Então, se você começa a se relacionar com uma mãe solteira, às vezes ela tem uma filha adolescente, a filha não gosta de você, a filha quer que a mãe volte para o pai, então ela pode falar alguma coisa sobre você e até você provar que focinho de porco não é tomada, você está preso para caralho e vai ter que gastar um dinheiro com advogado se não acontecer coisa pior com você. Então, assim, existem uma série de fatores e a minha mensagem é sempre no sentido de minimizar ou evitar os danos que o homem pode sofrer, né? Às vezes as pessoas não entendem, podem falar que é misógino e tudo, mas não é. Muito pelo contrário, né? As coisas que eu falo aqui são para evitar danos. Assim como eu acho que uma mulher que é mãe solteira, ela deveria pensar agora em cuidar do filho ou da filha. O foco dela deveria estar na criação, numa boa criação, porque, veja, se já é difícil criar uma criança quando papai e mamãe estão juntos, imagina criar quando estão separados, cada um numa casa diferente. É muito mais difícil. Então, se há alguma mulher aqui me ouvindo, a minha sugestão é: não se preocupe com o relacionamento agora. Eu sei que a gente fica carente, a gente fica querendo, às vezes, companhia, existe a questão hormonal, existe o desejo por sexo, mas, bem, agora você tem que pensar nessa criança, principalmente se for criança pequena, né? Adolescente também, tá? Porque muitas vezes o que acontece? Essas mães, elas começam a se relacionar em um curto período de tempo que ela se separou do marido mesmo, do pai da criança. E aí, às vezes, motivada por uma revolta, por raiva, por desejo de vingança, às vezes coloca um homem estranho dentro de sua casa e isso coloca em risco essa criança. Então, o mais aconselhável é que não se envolva com ninguém. Foque sua energia, foque, né, toda essa vontade de estar com outra pessoa, foque tudo isso e canalize na criança. Quando a criança já estiver numa idade madura, independente, aí você, de repente, você pensa nisso. Ou talvez você já tenha até desistido, mas é assim, é a realidade. E eu digo a mesma coisa para os pais solteiros. Isso não fica limitado. Já que você teve uma criança, já que você se separou, o ideal é que você continue sozinho, porque, veja bem, imagine, você se separou da sua esposa, da sua namorada, ou de repente você só engravidou a mulher, mas agora você tem uma criança para cuidar. Você trabalha a semana inteira. Você vai ter poucos momentos para passar com essa criança. Imagine esses poucos momentos você ter que dividir com uma mulher. Então, em vez de... Você já foi privado da semana toda de convivência com a sua criança, com seu filho ou filha. No momento em que você tem a oportunidade de ficar com essa criança, você tem que dividir a atenção com uma mulher. E sim, a mulher vai ficar disputando a atenção sua, né, com a criança.
Então, o ideal é que você, se você engravidou uma mulher, seja por acidente ou não, se não deu certo o relacionamento, mas você tem uma criança para criar, você tem que focar toda a sua energia em ganhar dinheiro para sustentar essa criança. Ah, mas as leis misândricas. Ah, mas a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Ah, mas a criança me odeia. Ah, cara, assim, deu mole. Engravidou a mulher, deu mole. Isso acontece. Não é motivo para desespero, mas você vai ter que levar uma vida diferente e você vai ter que se privar de muita coisa. Então, meu conselho para os papais também é: não arrume mulher. Fique sozinho e foque sua energia para criar essa criança. Quem sabe, no futuro, até trazer essa criança para morar com você. Existe essa possibilidade, né? Quando a criança atinge uma certa idade, ela tem um discernimento, ela pode sim requerer, né, até na justiça, de querer viver com o pai. Então, ela vive a parte da infância e da adolescência com a mãe e depois ela vai viver com você. E, enfim, vai ser a oportunidade de você exercer sua paternidade, mas você não pode só exercer a paternidade quando chegar esse momento. Você tem que exercer sua paternidade, mesmo à distância, durante todo esse período, desde a infância à adolescência. Porque se você se você decidir, né, exercer essa paternidade só na adolescência, é óbvio que esse adolescente não vai te respeitar, ok? Eu sei que essa conversa que eu tenho, e é uma conversa, é só uma sugestão, é sempre muito mal recebida pela maioria, tá? Então tem um vídeo aqui, que talvez eu devesse ter colocado no início, que tem um homem, né, americano, ele vai citar alguns dados. Vamos ouvir esses dados e depois a gente comenta. Daqui a pouco eu volto. 63% of youth suicides, yeah, are from single mother homes. 90% of homelessness and runaway children are from single mother homes. You can't put that on the mother. 85% of No. children who show behavioral disorders are from single mother homes. 80% of rapists with anger problems are from single mother homes. 71% of high school dropouts are from single mother homes. 80% of all the youths that are in prison are from single mother homes. So how are you going to blame the woman mother? then? Well, he didn't Blame blame it on the guys, why is your immediate reaction you're blaming the woman when he's just reading a stat? Então a gente pode ver aqui que o cara ele traz algumas estatísticas e a reação das mulheres é a pior possível, né? Isso é o normal, é muito comum. Por isso que eu até falo, né, para os caras que tentam falar sobre Red Pill, falar do profano feminino, para a mulher isso não vai adiantar, isso não vai entrar na cabeça delas. E muitas vezes, quando entra alguma coisa na cabeça delas, elas vão usar isso a favor delas, para monetizar, por exemplo. Tenha em mente aí, por exemplo, uma Carolina Campanholo, por exemplo, que ela só fala contra o feminismo, mas ela tem um comportamento muito parecido com um das feministas. Tentem acompanhar um pouco lá o Instagram dela, que você vai ver como é que é a relação dela com o marido, por exemplo, as coisas que ela fala. Então, assim, elas dão um jeito, né? Por mais que eu entendo que o feminismo faz mal. Então aí ela começa a fazer vídeo em alguma dessas plataformas, ou aqui mesmo no YouTube, para ganhar dinheiro falando mal do feminismo, para viver uma vida de feminista, para usufruir aí, até muitas vezes de coisas que foram conquistas femininas, certo? Feministas. Femininas não, feministas. Enfim, direito delas. Não me meto nisso. Foda-se, né? A questão é o seguinte: você decide se você vai se relacionar com esse tipo de mulher ou não, certo? Mas, de qualquer forma, ou se vai se relacionar com mulher, talvez você não queira se relacionar com mulher, também é direito teu. Mas uma coisa que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte: talvez vocês não saibam, mas hoje, no ambiente universitário, e eu sei que muita gente aqui no YouTube, muita gente em grupo de Telegram, fala que faculdade não serve para porra nenhuma, que faculdade é uma merda, que só idiota que tem lá. Enfim, eles estão muito enganados, porque a faculdade, a universidade está aí a pleno vapor, recebendo muito dinheiro para produzir muito discurso.
e determinar o rumo da sociedade. Então, sim, muita coisa que a gente sofre hoje, enfim, seja do ponto de vista jurídico, legal, seja do ponto de vista cultural, social, muito nós devemos a coisas que começaram lá na universidade. E uma coisa interessante de se observar hoje é que, principalmente na área de humanas, os universitários, pesquisadores, eles abandonaram a pesquisa quantitativa, que é esse tipo de pesquisa que esse rapaz trouxe aí, né? 85%, 70%, 75%, eles odeiam esse tipo de pesquisa, eles sempre vão falar de pesquisa qualitativa. Né? Por quê? Porque a pesquisa quantitativa ela vai colocar em evidência coisas que pessoas que são alinhadas à esquerda não querem aceitar. Então, a pesquisa quantitativa ela quebra as pernas deles. Né? E aí, antes que você fale de pessoas... Não existe direita e esquerda, tá? Beleza, então vamos falar assim, pessoas que têm um pensamento mais progressista, né, eles não vão aceitar mais dados estatísticos porque eles acham que, quer dizer, eles dizem que isso não corresponde à realidade, que a gente tem que ter uma visão mais humana, que a coisa não pode ser assim tão preto no branco, tão exata, enfim. Enfim, uma estatística bem feita, real, com compromisso, ela sempre quebra a perna de um progressista, ela sempre quebra a perna de uma feminista, enfim, não tem jeito. Então, é por isso que é importante. Então, veja, até o discurso está mudando em relação a resultados da pesquisa. Então, você pode fazer esse teste aí, pegue algumas pesquisas, alguns artigos produzidos aí da área de humanas, você vai ver que a maioria, logo no início, na introdução ou no resumo, vai estar escrito assim, essa pesquisa foi feita com base qualitativa, coisa e tal. Tá? Então, veja, é importante para um discurso progressista, para um discurso feminista, ter essa base qualitativa que ela é mais baseada na questão da percepção do indivíduo. Então, não importa se as estatísticas demonstrem que filhos que são frutos de divórcio, filhos que não tiveram a presença paterna em casa, tendem a praticar mais crimes, ser mais violentos. Não importa para elas. E por isso que quando ele cospe esse monte de informação, ela simplesmente fala assim, você não pode culpar as mulheres. E aí a outra mulher fala assim, mas por que vocês estão falando que ele está culpando as mulheres se ele só está lendo estatísticas? Entende? Então, se vocês passarem a perceber, cada vez menos esse tipo de pesquisa vai aparecer, principalmente na grande mídia. Você vai ver isso, talvez, em algumas revistas especializadas, em alguns artigos acadêmicos, né? Principalmente do estrangeiro. Né? Aqui no Brasil, esquece. Então, a base é sempre emocional. Por isso que não adianta conversar com essas mulheres. O que você pode fazer é evitar se relacionar com esse tipo de mulher. Correto? Existe um tipo ideal de mulher? Cara, não sei, isso aí vai ser uma coisa que você vai ter que decidir. Mas a gente consegue identificar algumas coisas, a gente fala assim, isso aí é furada. E a coisa mais evidente é mãe solteira, problema, é dor de cabeça. Por melhor que seja mulher, eu tenho certeza que tem mulheres que têm filhos, que criaram os filhos, que são, né, guerreiras, empoderadas, fortes, e são parceiras e tal. Mas isso é a minoria. E no final, por melhor que você seja com ela, né, você vai ter que ficar aguentando muitas vezes desaforo de filho dos outros. A sua casa nunca vai ser exatamente sua casa, porque você sempre está ali com aquela sensação de
existe alguma coisa estranha, parece que eu não me encaixo nisso aqui. Porque, no final das contas, você tem uma família ali que foi esfacelada, que foi dividida, e você, até mesmo se a casa for tua, quando você recebe esse caco, esse pedaço de família, que agora falta um homem que não é você, vai te fazer se sentir deslocado, estranho isso. Fora que, você precisa viajar, tem que pedir autorização. O tempo todo tua mulher tem que ficar ligando para o ex, para ficar resolvendo coisa de escola, resolvendo pirraça de filho, briga de filho, sabe? E, assim, nós homens, sim, somos possessivos e a gente tem que... Assim, a não ser que seja um cookhold, um cara assim, um bananão, um cara que tem algum fetiche. Mas, de um modo geral, a gente não gosta, a gente não quer nossa mulher falando com outros homens. A verdade é essa, aceita isso. Deixe claro isso, já desde o início do relacionamento. E não adianta. Elas sempre vão falar, é o pai da minha filha, é o pai do meu filho. Então, você fica caladinho aí. Fica subentendido isso. Então, você não precisa passar por isso, meu caro. Pense bem, coloque na balança, que você vai ver que não vale a pena se relacionar com uma solteira.